Olá, povo abençoado do canal. Você está no canal Fora do Portão. Eu sou o pastor Marcos do Pandeiro, Marcos Xavier. Tá lá o pandeiro do meu lado, tá bom? E pra não faltar, né? Pandeiro pouco é besteira. Então vamos aí, tem mais um aqui, tá bom? E além disso, nós temos o mais importante, que é a palavra de Deus. Deus vai te abençoar e vai te dar a tua vitória em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho esse canal, gostaria que você se inscrevesse nesse canal, deixasse o seu like também, para que as notificações de novos conteúdos aí de mensagens, palavra, louvor, testemunhos, ensinamentos venham chegar a você ao ser postados aí nessa plataforma. Deixe também o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, acione o sininho, tá bom? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria também que você também me seguisse também no Instagram, Xavier Pandeiro, e também no Facebook, onde está lá Marcos R. Xavier. Quero hoje trazer uma palavra aqui para você, e essa palavra está no livro na carta, mais precisamente na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, carta de Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11. Primeira Timóteo 4:11. Alguns chamam de carta, outros falam epístola, alguns diferenciam epístola e carta, mas eu vejo como se fosse a mesma coisa, tá bom? O tema dessa mensagem de hoje é: o exemplo arrasta, amém? Palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. 1 Pedro 4, versículo 11 diz assim: manda estas coisas, ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição da mão do presbitério. Vou colocar essa Bíblia, a minha Bíblia aqui do lado aqui, e vou chegar até mais perto, né? Vamos se aproximar. Chegue mais, amém? Para Deus te abençoar, Deus te dar a tua vitória aí, tá? Tamo junto aí, em nome do Senhor Jesus, tá? A gente tem trazido palavras aqui nesse canal, tem ministrado também com o pandeiro, louvado, exaltado o nome do Senhor, mas também gosto muito, amo mesmo ensinar a palavra de Deus. Nós vemos que Paulo, ele fala isso para Timóteo, porque Paulo, ele tinha, se você pegar o histórico, pegar a história, pegar o portfólio, né, do ministério, se vocês pegarem isso, o portfólio do ministério de Paulo, que está na Bíblia Sagrada, nós vemos que Paulo, ele passou por uma experiência assim, não muito boa nesse sentido. Por isso que ele teve a preocupação de explicar isso para Timóteo. Porque Paulo, ele entrava pelas casas, segundo diz lá em Atos 8, arrastando mulheres lá e homens, e ele chegava no meio de um culto secreto lá, um culto que tinha que ser secreto, porque o povo não podia se pronunciar que era cristão, porque eram perseguidos por ser cristão. Ele arrastava as mulheres de lá, pegava os homens, ele torturava, levava preso, e muitos até morriam por causa disso. Inclusive Paulo, ele fez parte, né? Ele coparticipou também, ele viu também a morte de Estevão, como diz lá em Atos 7, os últimos versículos lá, fala que lá estava Saulo e consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, né? O diácono Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva, da igreja de Cristo. Nós vemos que lá em Atos 8, ele continuou fazendo essa perseguição, e ele, ao entendimento dele, ao farisaísmo dele impregnado, extremista, ele estava fazendo um serviço para Deus. E nós vemos que há pessoas hoje em dia, no século 21, em plena 2020, que também acham que estão trabalhando para Deus, mas não estão. Isso eu falo desde a área política, na área religiosa, enfim, outras áreas também, às vezes até mesmo profissionais, e por ser extremistas, tanto do lado direito como do lado esquerdo, não importa, tudo centrista, tudo que é extremismo não está bom, está cambeta, está bambo, está pensa para um lado ou pensa para o outro, entendeu? Então isso não é bom, não há equilíbrio no extremismo, não há equilíbrio no extremismo, guarde isso. Então nós vemos que Paulo, ele estava tendo essa visão, e nessa visão que ele estava tendo, ele achava que ele estava fazendo um serviço para Deus, pegou cartas lá e foi em direção a Damasco, e o povo temia, porque a fama de Paulo crescia, o perseguidor da igreja. A Bíblia diz assim, que Paulo,
ele foi abordado, ele foi evangelizado pelo próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual na estrada de Damasco o derrubou com a sua presença e uma luz. Ele ficou cego por 3 dias, ele não pôde ver, e ali ele foi impactado pelo Espírito de Deus, e ali foi lhe revelado o que era ser realmente uma ferramenta, um instrumento de Deus, o que era realmente fazer a obra de Deus. A ele ali foi revelado para ele que ele estava perseguindo o povo de Deus, achando que ele estava fazendo um serviço para Deus, mas não, estava sendo perseguidor da igreja de Cristo. E ali em Atos 9, versículo 15 a seguir, diz bem claro ali que o perseguidor agora ia ser perseguido. Diz que Paulo era um vaso escolhido por Deus. E lá foi Ananias ou Azarias, se eu não me engano, lá foi ele pregar a palavra de Deus. Chegando lá e disse: irmão Saulo, e começou-se ali a falar a palavra de Deus, e Paulo se converteu, recebeu o Espírito de Deus e passou ali a ser um missionário, um homem de Deus, para fazer a obra de Deus. E destacou-se muito. Quando ele chegou até os apóstolos, a liderança da igreja, chegou até Pedro e os demais, Tiago e os demais, quando ele chegou, ele foi mal recebido, porque a fama que ele tinha era de perseguidor, torturador, pessoa que consentia na morte de discípulos. Pessoas que tinham medo, tinham fobia, tinham medo só de falar, tinham pavor só de falar do nome Saulo. Mas ele foi recebido depois de muita luta. Deus usou até mesmo Barnabé para ser um intercessor nesta área, junto aos demais apóstolos. E a Bíblia diz assim que ele foi recebido. E dali então ele ficou não muito pouco tempo, mas ficou muito tempo com Pedro. E após muito tempo, a Bíblia diz assim que ele começa a ser usado, enviado por Deus. E foi, na minha opinião, o mais usado, o que mais se destacou entre os apóstolos, juntamente com Pedro. Mas ele teve algo diferenciado na vida dele. Nós vemos que ele tinha uma desconfiança, ele foi mal recebido a princípio, por ele não ter sido também um dos 12, que foi chamado com Jesus vivo em carne. Que o Jesus comissionou um por um dos 12, chamou um por um. Você, Pedro, Levi, Judas, Mateus, Bartolomeu, Filipe, André, vocês vão ser meus discípulos. Tiago, entendeu? Os 12 apóstolos foi escolhido. Mas, exceto Matias, que foi substituto de Judas após traição e suicídio, Paulo, juntamente com esse Matias, ele não foi escolhido por Jesus em vida, em carne. A Bíblia diz assim que foi o próprio Jesus que o abordou, que falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus falando ali em Atos 9. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Então é por isso que Paulo agora vem explicando agora para Timóteo: eu passei por isso, então ninguém te despreze, ensina essas coisas, ninguém te despreze, mas sede exemplos dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na palavra. Sede exemplo e na pureza, na palavra, na fé, no amor, no espírito, no trato, na fé e na pureza. Sede exemplo. Essas 6 prerrogativas. Você tem que ter, você tem que ser um exemplar na palavra. Você tem que andar dentro da palavra. Você tem que fazer as coisas baseadas na palavra, porque isto aqui é a bússola, isto aqui é a base. Isso aqui é a nossa constituição para nós seguirmos o que nós temos que fazer. Não faça nada fora daqui. Você tem que andar com a palavra. Há pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas não estão preocupadas com a palavra. Não tem nada. Quem não tem a palavra de Deus, quem não tem a mensagem de Cristo, não tem nada. Tem que estar baseado na palavra. Outra coisa, a pureza. Você tem que se manter puro. Puro no falar, no agir, no conversar com as pessoas, trabalhando em equipe, no teu emprego, no teu serviço, na tua escola, é no posto de combustível, é com o frentista, é com o porteiro, é em todos os lugares. É no trânsito, viu? É no trânsito. É difícil cumprir isso, mas no trânsito,
pureza, o bom trato. Tenha pureza, tenha bom trato. Fé não pode te faltar. Seja exemplo deles na fé também. Como você vai querer anunciar o evangelho, anunciar a palavra? Como você vai querer ser algo nesse sentido se você não tiver a fé? Primeiramente tem que ter fé na palavra. Você não pode negar os princípios bíblicos, negar a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, porque a minha palavra, ela é de dois gumes ou dois fios, né? Apta para discernir espíritos e intenção do coração. Separa alma do espírito, juntas e medulas, discerne pensamentos e intenção do coração. João 5,39, examinai as escrituras, porque nelas vocês cuidais de ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nós temos que basear na palavra de Deus. E nós vemos que Paulo, ele explica bem claro isso para Timóteo. Ser de exemplo. Mas também, Timóteo, além de você não deixar que ninguém te despreze, primeira coisa, não deixe que ninguém te despreze por causa da tua mocidade. Também não deixe que ninguém também seja fiel, mas também seja de exemplo, mas também não deixe que você mesmo se despreze. Versículo 14. Não despreze o dom que há em ti. Timóteo 4,14. Que foi te dado por profecia, com a imposição da mão do presbitério. E Timóteo sabia muito bem do que Paulo estava falando, porque o próprio Timóteo relata isso nesse mesmo livro, no capítulo 1, carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 18, sobre as profecias que houve acerca de mim, eu militei sobre elas. Ou seja, eu exerci militância, eu lutei, eu corri atrás, eu batalhei, eu militei sobre elas, eu trabalhei sobre elas, eu projetei sobre elas, eu fiz projetos, eu argumentei, eu lutei, eu fiz a minha parte, eu agi de forma para que de toda forma e de todo meio viesse a se cumprir aquilo. Houve militância, houve empenho, eu gastei energia, eu gastei tempo. Ou seja, muitas vezes você quer anunciar a palavra de Deus, você quer profetizar a mensagem divina e você não quer gastar um tempo, não quer gastar um tempo com leitura. E Paulo fala bem persiste em ler, persiste em ensinar, persiste em exortar até que eu vá. Não tem como você persistir em exortar, persistir em ensinar, se você não fizer a primeira coisa, não persistir em ler. Versículo 13 de Timóteo 4. Persiste em ler. Aí depois vem exortar e ensinar. Não tem como você querer mudar a ordem das coisas. Aí a ordem dos fatores altera o produto. Persiste em ler, persiste em exortar, em ensinar até que eu vá. Fico triste quando eu vou na casa de algumas pessoas e essas pessoas não têm livros, não tem bíblias, estudo, não tem. Às vezes a pessoa não tem nem a Bíblia direito. Há pregadores que eles se satisfazem apenas em revelações, em profecias, em mensagens, em visões. Você vê nas lives aí, o que menos se fala é de Bíblia. E são as que mais dão ibope, são as que mais são top ao olhar da mídia. Nem sempre as lives top ao olhar da multidão são as top ao olhar da Bíblia, ao olhar de Deus. Você não tem que ser reconhecido e conhecido apenas pela mídia, pela convenção, pelas plataformas digitais. A boca do povo não é Deus falando. Não. Entendeu? Você tem que ser conhecido pela qualidade, pela base bíblica que você tem. Persiste em ler e exortar e ensinar até que eu vá. A Bíblia não fala persiste em profetizar, persiste em revelar, persiste em falar línguas estranhas. Não, persiste em ler. O que você está lendo? Às vezes nós vamos pregar em algumas igrejas, algum trabalho, outras vezes alguma mensagem. Há pessoas que nós olhamos assim, ó, e a pessoa às vezes nem abre, porque está com um ego tão aguçado, com um ego tão alto,
que ele não vou nem abrir, está lendo o Salmo 23, ele está lendo João 10:10, o Senhor, o ladrão não me ensinou a matar, roubar e destruir, eu vim para ter vida e vida com abundância, eu já conheço. Ele está lendo o Salmo 23, o Senhor meu pastor não me faltará. E daí, se for? Há pessoas que interpretam, que agem desta forma, e não pode ser assim. Nós temos que ser humildes, bom trato, ser de exemplo dos fiéis, na humildade, no bom trato, na pureza, na fé, na palavra, no espírito, ser de exemplo. Se não for exemplo, a mensagem não vai alcançar o objetivo, não vai ter peso. Tem que ser exemplo. Ah, mas eu conheço a palavra, a Bíblia é linda, é maravilhosa. Nós estamos falando aqui do recordista de livros na Bíblia. 13 epístolas, 13 cartas, apóstolo Paulo escreveu. Paulo escreveu aos Romanos. Paulo escreveu 2 cartas a Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Paulo escreveu Filipenses, a Éfeso. Paulo escreveu aos Gálatas. Paulo escreveu Filipenses. Paulo escreveu aos Colossenses. Paulo escreveu Tessalonicenses 1 e 2. Paulo, ele escreve a Filemão. Paulo, ele escreve a Timóteo. Escreve 1 Timóteo, 2 Timóteo. Paulo escreve a Tito, 3 epístolas. Mas isso não quer dizer que ele que ele não precisa do conhecimento, ele não precisa de Deus, de Jesus. Recordista. O segundo recordista é Moisés, que escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas Paulo não quer dizer que por isto ele não precisava de ouvir a palavra, ele não precisava de entender. Ele mesmo chega a falar em Gálatas 1:6, olha, se algum anjo aparecer ensinando um outro evangelho que não esteja baseado na palavra, que não esteja baseado na escritura, seja anátema. Ainda que eu mesmo vos ensine um outro evangelho, me tenha como maldito, como anátema. Anátema quer dizer maldito. Tanto o anjo como eu mesmo, Gálatas 1:6 a seguir, é anátema. A Bíblia diz assim, que quando Paulo notou a diferença do povo, lá de Bereia, os bereanos, lá em Atos 16, né? Se eu não me engano, Atos 17, se eu não me engano, a partir do versículo 10, versículo 11 ali, ele fala: notei, olha, a excelência, a diferença desse povo de Bereia, que tudo que eu prego, tudo que nós pregamos, eles vão conferir nas escrituras para ver se é mesmo assim. Confiar 100% só na palavra. Não confie 100% na tua convenção, no teólogo da tua igreja, no pastor da sua igreja, no mestre da sua igreja, no professor da escola bíblica. Não. Na revista da escola bíblica, não. A revista da escola bíblica não é a Bíblia. Os livros, por mais que eu ensino você a ler aqui, não são a Bíblia. Deus não manda você confiar no arminianismo, em Jacobus Armínio, não. Nem manda você confiar também em João Calvino, da onde gerou o calvinismo. Ainda que João Calvino, ainda que Armínio, ainda que John Hus, ainda que William Joseph Seymour, ainda que Jerônimo Savonarola, ainda que Spurgeon, né? Ainda que todos esses homens, veio Helena Cabral, ainda que venham te ensinar algo, se não tiver base na palavra, é anátema. Confiar é na palavra de Deus. Ser de exemplo na palavra. A tua teologia não tem poder nenhum se estiver só baseada em livros. Tem que ler, mas esses livros tem que ser crivo, tem que ter o crivo, tem que ter a peneira, tem que ter o exame de acordo com a palavra de Deus. Tá aqui é bênção de Deus. Ser de exemplo. Nós vemos que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Todas as escrituras são divinamente inspiradas. Mas hoje nós vivemos para doutrinar na Igreja de Cristo, é lógico,
é o Novo Testamento. É de Mateus para frente? Não. É da morte e ressurreição de Jesus para frente. Começa a ser a graça. Inicia-se ali a graça. Há pregadores aí de renome aí na mídia, na internet, na televisão, que dizem, mas Jesus disse isso. E enfiam isso dentro da goela abaixo da igreja. Mas vai ver se ele falou isso após a ressurreição, após a crucificação dele e ressurreição. Porque o evangelho da graça só se iniciou com a crucificação e ressurreição de Jesus. Mesmo coisas que estão relatadas, que Jesus falando, mas antes da morte dele, não é a graça e nem é a lei. Por isso que ele se circuncidou, por isso que ele se apresentou no templo diante do sacerdote, por isso que ele cumpriu muita coisa dentro da lei. Porque ele estava vivendo a lei ainda. A lei só ia ser cumprida, só ia ser finalizada com a morte dele e a ressurreição dele. Sede exemplo. Nós vemos que a Bíblia é linda, é maravilhosa. Nós temos na Bíblia Sagrada, por exemplo, a gente vê o maior livro da Bíblia Sagrada, Salmos, 150 capítulos. Nós vemos ali, e dentro desse maior livro também tem o maior capítulo, que é o Salmo 119, que tem 176 versículos. Mas nós temos também a mesma coisa que nós temos a gloriosidade de Deus aí nesse maior livro, e nesse maior capítulo, que é o Salmos. Nós temos também essa mesma grandeza no menor livro, que é 2 João, que tem apenas 13 versículos. Mas é lindo, é maravilhoso, é tão poderoso. Nós vemos os que são 17 profetas, sendo que 12 são chamados de menores e 5 de maiores. Por causa da dimensão, do tamanho, do compêndio dos seus capítulos, dos seus livros. Nós temos Ezequiel com 48 capítulos. Isaías é um porta-bíblia, né? 66 capítulos. Nós temos o menor versículo da Bíblia, que se encontra em Lucas 20, versículo 30, que tem 9 letras, e o segundo menor versículo da Bíblia, que se encontra lá em Êxodo 20, 13, não matarás, que tem 10 versículos, e o terceiro menor versículo da Bíblia é João 11, 35, Jesus chorou, 11 letras. O maior versículo da Bíblia é Esther 8, 9, tem cerca de 90 palavras. Que coisa mais linda. Mas tudo isto não nos faz achar que nós não precisamos de conhecer, de ler a palavra de Deus. Sede exemplo. Sede exemplo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Sede exemplo. Persiste em ler, exortar e ensinar. Persiste. O segredo é você persistir nisso aí. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Sede exemplo. Não tem como você não ter amor. Como Paulo fala aqui, sede exemplo no amor, na palavra, na fé, no espírito, na pureza, no trato. Seja exemplo no amor. Lembre do teu familiar, lembre das pessoas. Tenha amor ao próximo. Tenha amor. Tenha amor. Seja exemplo. Então que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.